Ale Eu tenho umas Oliveira. crianças que levar para ela. O Ale Oliveira viu o Roberto jogar, não? Eu vi um pouco o finalzinho, né? Porque eu sou de 73, embora a minha Você é de aparência... 73? 1873? 1973, uma geração vitoriosa no futsal e na comunicação, ok? Então você não viu o Roberto jogar porque não quis, pô. Eu sou de 71 e vi. 71. Você viu 2 anos que eu não vi. É pouco, né? Eu não podia ter antecipado o meu nascimento. Aí tem que falar com a dona Baby Sauro e com o seu Silvino. Aí é com eles, mas enfim. Mas eu acompanhei a trajetória do Roberto Dinamite estudando, vendo vídeos, lendo, que é uma coisa que essa geração do Laranjito não faz mais. Infelizmente, para eles é só um Reels do Instagram ou do TikToks, que eles já acham que já sabem tudo. Eu não, eu fui atrás, eu estudei o Roberto e sei que, por exemplo, ele é o maior artilheiro, cara, essa boca, ele é o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro. Carioca também. Você ficou sabendo isso hoje no grupo. O Roberto, ele só não é... Só fazer o parênteses. Uma data triste e o gordo, a baleiola, não para de rir. Baran, isso é despreparo, ele não pode ser da comunicação. Ele tem que ficar na cozinha. O que você tá rindo, chefe? Eu desse imbecil que começa a falar do negócio que não sabe nada. Descobriu hoje que o Roberto foi o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro. Ele nunca viu. Não é verdade, não é verdade. O Ale já foi eleito o melhor comentarista do Brasil. Muito obrigado. Você vê como o pessoal erra nas eleições. E o Roberto como artilheiro, o Roberto só não é o maior artilheiro da história do Maracanã, porque o Vasco jogava muito em São Januário. E aí o Zico é o maior artilheiro da história do Maracanã. Porque se você olhar os números, né? Quem é o maior artilheiro da história dos campeonatos cariocas? O Roberto. Quem é o maior artilheiro do clássico entre Vasco e Flamengo? O Roberto. Entre Vasco e Fluminense? O Roberto. Entre Vasco e Botafogo? O Roberto. O maior artilheiro da história de São Januário? O Roberto. O maior artilheiro da história do Campeonato Carioca? O Roberto. É que muitos gols do Roberto foram marcados em São Januário. O Vasco jogava em São Januário e no Maracanã. Se não fosse isso, certamente ele seria também o maior artilheiro da história do Maracanã. Mas então ele é maior que o Zico em números? Não. O Zico tem os números dele, o Roberto tem os números dele. Não, mas em números. Imaginei que o Zico não tivesse os números do Roberto. Mas em números, quem é maior? Qual número você está se referindo? Não dá para comparar um camisa 9 com um camisa 10, né? Mas em gols, eu não sei quantos gols o Zico tem. O Zico é o meia com mais gols da história do futebol mundial. Obrigado, Presunto. Mas eu acho que a comparação ela não cabe. Ela não cabe, porque foram dois grandes jogadores. O Zico tem mais títulos do que o Roberto. O Zico tem uma história. Você comparou o Zico com o Hernani Brocador outro dia, e o Hernani Brocador é centroavante? Exatamente. Sim, mas a comparação foi feita em um recorte. Por isso que eu estou te perguntando quais os números. Qual é o recorte que você quer dar? Gols marcados. O Roberto tem mais gols marcados. O Roberto tem mais. Se esse é o recorte, o Roberto tem mais. Com a camisa da seleção. Provavelmente o Zico, né? Roberto e Zico juntos nunca perderam pela seleção brasileira. O Brasil nunca perdeu um jogo com os dois em campo. Acho que o Zico tem mais, né? O Zico jogou mais do que o Roberto na seleção. O Roberto jogou só a Copa de 78. 82 o Roberto foi, mas não jogou. Ele nem iria, né? Ele foi porque o Careca quebrou a perna. Ele acabou indo na vaga do Careca. Careca ou Roberto? Quem jogou mais? Irmão. Aí é uma discussão, cara. E para mim, o Roberto. Mas o Careca jogou bola pra caramba também. Mas acho que o Roberto jogou mais do que o Careca.